Olá a todos, o meu nome é Mariana Olhar Gouveia e faço parte do Programa de Iniciação Científica pelas Ações Afirmativas da UniOeste de forma voluntária. O nome desse trabalho é Perfil Clínico e Epidemiológico de Mulheres abaixo dos 60 anos de idade com câncer de colo de útero atendidas em um serviço especializado na cidade de Cascavel, Paraná. O autor, então, sou eu, Mariana Olhar Gouveia, juntamente com a orientadora Juliana Cristina Frade, pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. Introduzindo o tema, o câncer é um crescimento desordenado de células podendo invadir tecidos e espalhar-se pelo corpo. Segundo o INCA, a incidência do câncer de colo de útero para o ano de 2023 no Brasil foram de 17 mil novos casos. O principal fator de risco para o câncer do colo do útero é o vírus do papiloma humano, o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e quando ele entra em contato com o colo do útero, ele gera lesões, e essas lesões elas podem evoluir para o câncer. O HPV ele não é o único fator de risco para o câncer do colo do útero, porém é um dos principais. A estratégia de rastreamento para esse câncer é o exame preventivo Papa Nicolau, que é oferecido para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos de idade e que já tiveram atividade sexual. Essa faixa etária ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, porque é dentro dela que acontecem as lesões mais passíveis de se tornarem um carcinoma. Além disso, o Ministério da Saúde também preconiza que o exame ele seja feito ali a partir dos 25 anos e que você pode realizar esse exame pelo menos uma vez ao ano durante 2 anos seguidos. Se durante esses 2 anos seguidos o resultado for negativo, pode ser realizado a cada 3 anos esses exames. O estudo de Oliveira traçou o perfil sociodemográfico das pessoas com câncer de colo de útero e foi visto, então, uma baixa renda, baixo nível de escolaridade e difícil acesso a serviços de saúde, levando ao aumento da mortalidade em idades mais baixas, ou seja, idades abaixo dos 25 anos que é preconizado para iniciar os exames preventivos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi verificar a incidência e o estadiamento do câncer de colo de útero em mulheres com menos de 60 anos de idade atendidas em um serviço de saúde. Esse estudo teve caráter transversal, retrospectivo e quantitativo e passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo os seres humanos. O trabalho ele foi feito através da análise de prontuários eletrônicos da UOPECAM com pacientes de 20 a 60 anos diagnosticados com câncer de colo de útero no período de 2018 a 2022. Foi feito um questionário que caracterizava o perfil da população, acometimento e estadiamento tumoral e as intervenções utilizadas no câncer. Os dados coletados foram agrupados e lançados em planilhas do programa Excel da Microsoft e feita análise estatística descritiva simples. As variáveis deste estudo são idade, etnia, grau de instrução, origem, profissão, número de gestações, estadiamento do câncer de colo de útero e tipo de tratamento. O INCA traz o câncer de colo de útero como o terceiro tipo de câncer mais incidente no sexo feminino, estimando 17.010 novos casos para cada ano de 2023 até 2025. A amostra, primeiramente, foi encontrado 514 prontuários de mulheres com câncer de colo de útero. Porém, como teve a faixa etária de abaixo de 60 anos, ficou 408 prontuários. E desses, a média de idade foi de 38,92 anos, que quando comparado com outros estudos, como o de Sandra, que traz a média de idade como 49,2 anos, a gente consegue ver uma diferença. Mas essa diferença na média de idade, ela pode ser justificada porque esse estudo ele tem uma faixa etária específica, levando a uma média de idade menor. Enquanto o estudo de Sandra, por exemplo, ele abrangeu todas as idades de todas as mulheres que tinham câncer de colo de útero. A etnia, então, trouxe a pele branca, com 73,77% dos prontuários. A região sul do Brasil, ela tem, então, predomínio de mulheres brancas quando se trata do câncer de colo de útero, segundo estudos de Dias. E a gente pode ver as diferenças demográficas do nosso país quando comparado com outros estudos, então, como o estudo de Sandra, que traz outras regiões do Brasil com o predomínio de mulheres não brancas quando se trata do câncer de colo de útero. Isso se deve ao tamanho do nosso território nacional, fazendo com que haja essa variabilidade de etnias. Sobre a profissão, 29,41% delas eram do lar. Quando a gente fala sobre escolaridade, a gente observa que a maioria delas eram de baixa ou de média escolaridade,
sendo de baixa 37,99% e de média escolaridade 41,42% delas. E os estudos de Schuster traz que o baixo grau de escolaridade é associado ao câncer de colo de útero pelo baixo acesso à informação básica, que é um fator importantíssimo, visto que a falta de informação leva essas mulheres a não entenderem sobre a doença, nem sobre a importância da prevenção dela. Então, muitas vezes, essas mulheres elas não procuram realizar o exame preventivo, não sabem a importância dele, não sabem quando deve realizar ele e nem com que frequência. Então, muitas vezes, essas informações não chegam a essas mulheres. Sobre o estado civil, foi observado que 39,22% delas eram solteiras. E os estudos de Simões Zanusso e de Silva trazem que esse fator aumenta o risco de desenvolver o câncer de colo de útero pela maior propensão a ter mais de um parceiro sexual, ou seja, também aumentando a propensão de entrar em contato com o HPV, que é um dos maiores fatores de risco para essa doença. Sobre os estadiamentos encontrados, 41,66% deles eram classificados em NIC, que é a neoplasia intraepitelial cervical, que são lesões pré-malignas do câncer. Então, desses classificados em NIC, 61,76% deles eram NIC 3, que aí já é uma lesão em estágio mais avançado, que é chamado de carcinoma in situ, ou seja, é a lesão quando ela já se transformou em câncer. Entretanto, quando é um NIC3, quando ele é tratado, ele tem 100% de chance de cura. Então, segundo Ratzinger e Moraes, as lesões de estágio mais avançado, ou seja, o NIC3, são mais frequentes no estado do Paraná, o que concorda com os nossos achados. Sobre o tratamento, foi observado que 70,36% foi o cirúrgico. Então, segundo Novaes, a cirurgia ela é utilizada até o estágio 2B. O estágio 2B ele é classificado no TNM, que é uma classificação de tumores malignos. Então, seria uma classificação a mais que o NIC, que é quando já chegou no tumor propriamente dito. Então, o estágio 2B, só com a cirurgia, é passível de ser tratado. Só que quando passa desse estágio, é observado a associação de tratamentos, então, por exemplo, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, que ajudam a ampliar a efetividade do tratamento. Então, como conclusão, a gente observa a prevalência do câncer de colo de útero em mulheres com idade média de 38,92 anos, com etnia branca, baixo grau de escolaridade e solteiras. As pacientes que compuseram a amostra deste estudo, na maioria, foram diagnosticadas em estágios mais avançados dessa doença, podendo demonstrar falhas no sistema de saúde no que diz respeito à prevenção e detecção precoce das lesões, porque o objetivo do exame preventivo é prevenir essas lesões mais avançadas, e não foi isso que foi observado nesse caso. Então, eu agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pela oportunidade de realização desse estudo, e também agradeço ao OPECAM, que disponibilizou todo o material necessário para essa pesquisa, e também agradeço à minha professora e orientadora Juliana Cristina Faria pelo apoio durante todas as etapas da pesquisa e escrita. Muito obrigada a todos.